Bom dia, povo abençoado de Jesus. Vamos então para mais um estudo, né? Isaías capítulo 13 ao capítulo 15. E ele começa no versículo 1 falando que sentença em visão o Senhor deu a ele sobre a Babilônia. Duas curiosidades nesse versículo 1. Primeiro, Isaías não é só um profeta, ele é um profeta e vidente. Ele tem visão. Ele viu a sentença promulgada por Deus contra a Babilônia. Se você ler 1 Samuel, capítulo 9, verso 19, você vai ver que Samuel também é um vidente. Não é só um profeta, um juiz. Ele é um profeta, vidente e juiz. Vidente é aquele que tem visão. Então você está vendo aí Isaías diante de uma visão que sentencia a Babilônia. A palavra Babilônia vem de Babel, confusão. Lembra da Torre de Babel, onde foi ali confundida as línguas, onde Deus confundiu a língua de todos e ali se formou as nações através das línguas, foram espalhadas aquelas pessoas. Então, ali é a origem, se você lê em Apocalipse, capítulo 17, está escrito que a origem de toda a idolatria da terra é Babilônia, ou seja, Babel. Babilônia significa terra da confusão. Babel, Bavel em hebraico, é confusão. E no verso 5, ele vai ter uma visão do futuro, sobre a Babilônia futura. E ele fala, já vem o Senhor com o instrumento da sua indignação. Ele diz, uivai, pois está próximo o dia do Senhor, vem o Todo-Poderoso com assolação. Depois do arrebatamento da igreja e de Deus selar os judeus na terra, ele vai executar o juízo, o dia do Senhor. O dia do julgamento. Leia Apocalipse capítulo 19. Você vai ver que lá Jesus volta e sai uma espada da sua boca, uma espada de 2 gumes. Você lê Hebreus 4:12, você vai ver que a espada é a palavra. E 2 gumes, porque de um lado ela é vida, do outro ela é morte. De um lado ela é bênção, de outro maldição. Se você tem Jesus na sua vida, ela é vida e ela é bênção. Se você não tem, ela é morte e maldição. Agora no verso 9 e 10, fala sobre o dia do Senhor, que as estrelas cairão do firmamento, as constelações, os céus serão abalados, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade. E é interessante que aquilo que está no Novo Testamento, tudo aquilo é tirado do Antigo. Quando você lê Mateus capítulo 24, leia lá verso 29, fala a mesma coisa. O sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento. Esse é um texto de Isaías também, que você está lendo aí em Isaías 13 e 10. E agora Deus vai executar juízo, castigar o mundo por causa da sua maldade. Tanta maldade que a gente vê na terra, mas não vai ficar sem julgamento. Por mais que a pessoa seja, que você veja o perverso se dando bem nessa terra, o homem mau. Um dia ele vai ter que se levantar diante de um juiz de toda a terra. Leia o livro de Atos, capítulo 10, verso 42, Jesus é o juiz constituído por Deus de vivos e de mortos. E o dia do Senhor é o dia que ele vai julgar toda a terra. Ele fala que vai fazer cessar a arrogância dos arrogantes e destruir os soberbos da terra. A Bíblia diz que a soberba precede a ruína e a altivez de espírito, a queda, e a humildade precede a honra. Fala que ele vai fazer que os homens sejam mais escassos do que o ouro de Ofir. Quando você lê em Zacarias também, fala que 2/3 da terra serão eliminados. Eliminados pelo fogo, pelo juízo de Deus. Agora ele fala que a terra será sacudida do seu lugar, que ele vai fazer estremecer a terra por causa do furor do nosso Deus. E ele vai relatando esse terrível dia. Você pode ler também em Zacarias 14, tudo que vai acontecer, Malaquias capítulo 3, capítulo 4, várias citações na Bíblia, Joel capítulo 2, sobre o dia do Senhor. Você pode ler também em 2 Pedro capítulo 3, do 7 em diante, o dia do Senhor. Você pode ler também em várias passagens bíblicas, tanto do Novo quanto do Antigo Testamento, falando que o Senhor vai executar juízo sobre a terra, sobre os homens maus, sobre os homens ímpios, eles não ficarão sem castigo. No verso 19, ele fala que Babilônia, a joia dos reinos, será
destruída. Interessante que em Apocalipse 17 nós temos uma Babilônia. E essa Babilônia é uma mulher sentada numa besta, uma mulher que carrega o sangue dos santos. E essa Babilônia, ela está localizada entre 7 montes. Leia lá Apocalipse 17. Só tem 2 lugares no planeta localizados entre 7 montes. Um é Roma e o outro é Jerusalém. Roma é a Babilônia, o Império Romano, o novo Império Romano é a Babilônia. A mulher sentada na besta é uma igreja ou um sistema religioso. Leia Efésios 5, capítulo 24 a 29, e você vai ver que quando se refere a mulher em Apocalipse, se refere à igreja. E prostituta, porque ela é a mãe de toda a idolatria da terra e carrega o sangue dos santos. Depois de curiosidade, você entra na internet e põe lá qual cidade está localizada entre 7 montes. Aí você vai saber quem é a Babilônia nova, a que traz confusão, aquela que veio trazer confusão, o sistema religioso que traz confusão. Ele diz que ela nunca mais será habitada. Lá em Apocalipse vai repetir essa profecia de Isaías. Você deve ler Apocalipse capítulo 17 e ver essa nova Babilônia será destruída e será morada de chacais. Lembrando que ela está montada numa besta, montada no império do anticristo. É um sistema religioso que vai trazer o ecumenismo, a fusão das religiões, do qual esse homem que é o filho da iniquidade, o filho da perdição, vai se fazer passar por Cristo e vai enganar muitas pessoas. Ele detém o poder político e religioso do mundo. E o que nós estamos vendo no mundo é que tudo está encaminhado para que as profecias da Bíblia se cumpram. Agora no verso 1 fala que Deus vai ter compaixão de Jacó. Lembrando que Jacó trocado o nome para Israel e que Deus vai trazer o descanso. A palavra descanso é sábado, Shabat, é o sábado, é o milênio na terra que Deus vai trazer sobre a casa de Jacó, sobre Israel. Está aí no capítulo 14 de Isaías. No verso 11 e 12, é uma profecia que fala sobre Satanás, que ele foi derrubado, que ele encheu de soberbo o seu coração e que ele queria ser semelhante ao Altíssimo. É interessante que essa profecia é dupla, é sobre Nabucodonosor e sobre o diabo. Ou seja, Satanás, o desejo dele sempre foi ser igual a Cristo. E o anticristo é um falso Cristo. É a implantação do império das trevas na terra. Só que o poder de Deus é muito maior. Deus está no controle de tudo, Deus não perdeu o controle de nada. E aí ele fala que derribada está na cova a sua soberba, ó estrela da manhã. É interessante que estrela da manhã é iluminado, cheio de luz. Você leia Ezequiel capítulo 28 e você vai ver também a história do querubim que caiu. Lá fala sobre o rei de Tiro e de repente fala como caíste do céu, né? Aí em Isaías, e lá diz que ele era um querubim ungido, que se achou iniquidade nele e ele foi lançado por terra. Então, se você quiser conhecer a história do diabo, de Satanás, você pode ler aí Isaías 14, aí, nesse estudo que nós estamos fazendo, e também ler Ezequiel capítulo 28. Então, no verso 13, ele fala, eu subirei ao céu, serei semelhante ao Altíssimo. Eu quero ser semelhante a Deus, eu quero ser outro Deus. E fala que derribada, serás precipitado no reino dos mortos, no mais profundo abismo. Uma coisa que o diabo sabe é que o fim dele vai chegar. Não tem como ele evitar. A palavra desgraçado você não deve falar para pessoas, porque desgraçado é ausente da graça de Deus. E o único ausente da graça de Deus, que tem nome, a graça chama Jesus Cristo, é Satanás e os seus demônios. Agora no verso 25 ele profetiza contra a Síria. E interessante que o Império Assírio será dominado pelo Império Babilônico. O Império Assírio leva cativo as 10 tribos do norte e espalha elas, e elas perdem a sua identidade e se transformam num povo gentio. E as 2 tribos do sul, chamadas Judá, vão ser levadas
para o cativeiro babilônico. Interessante como que Isaías, no ano 748 a.C., ele tem a visão do futuro de 200 anos na frente. Profecia contra a Síria, profecia contra a Filistia. E é interessante que a terra dos filisteus é onde você está vendo Israel na guerra agora, a faixa de Gaza. Era a Filistia, depois se transformou na Idumeia na época de Jesus. Os Herodes, os reis Herodes, são oriundos da Idumeia, são descendência de Esaú, que nasceram, né, aonde é hoje a faixa de Gaza, onde está naquela guerra. Né? Ali é a origem do Herodes o Grande, da família de Herodes o Grande e dos Herodes. São idumeus, descendentes de Esaú, que foram morar na faixa de Gaza, onde era a Filistia. E agora ele fala que em Sião as pessoas receberão auxílio, receberão refúgio. Sião é o Monte Sião? Não, é uma cadeia de 7 montanhas, do qual o Monte do Templo é chamado também Monte Sião. O Monte das Oliveiras faz parte das cadeias de montanha de Sião, o Monte do Gólgota, o Monte da Oliveira, o Monte do Templo e mais 4 montes formam a cadeia de Sião, ou as montanhas de Sião. E no verso 15 ele promulga a sentença contra Moabe, lembrando que o nome Moabe é do pai, Abba. Abba é pai em aramaico e Av é pai em hebraico. Moabe é filho de Ló com uma das suas filhas, por isso que chama do pai, Moabe. Deu origem a esse povo pagão, esse povo que sempre atacou Israel, usando mulheres na promiscuidade sexual. Que Deus te abençoe, te guarde, te dê um dia abençoado, te livre de todo mal, em nome de Jesus.